O pincel escorregou da mão de Inês como se o destino tivesse decidido intervir, mergulhando na poça de tinta vermelha que se espalhava pelo chão de azulejos gastos do ateliê, no coração do bairro Alto, onde o eco distante do fado se misturava ao rumor das ruas lisboetas. Meu Deus, não, gritou ela, mas era tarde demais. A tela, que capturava o contorno suave dos ombros de Sofia, sua musa de anos, agora estava manchada, um rasgo de cor sangrenta cortando o rosto sereno da mulher que Inês amava em silêncio há tanto tempo. Sofia, parada ali, nua da cintura para cima sob a luz filtrada das janelas que davam para o Tejo, congelou, os olhos castanhos arregalados não pelo acidente, mas pelo que veio a seguir, o caderno de esboços de Inês, caído aberto ao lado da tela, revelando desenhos secretos, não os poses formais de ateliê, mas retratos íntimos, Sofia rindo em festas de São João. Sofia dormindo na rede do quintal da avó em Alfama, Sofia com o cabelo solto ao vento da praia de Cascais. Inês. Isso sou eu? Todas essas. A voz de Sofia tremia, um sussurro que cortava o ar como a melodia de um violão desafinado em uma casa de fado. Inês, de joelhos no chão, sentiu o coração bater como o sino da Sé de Lisboa ao amanhecer. O segredo, guardado por 5 anos de sessões de pintura, de olhares roubados durante as pausas para café com pastéis de nata, havia-se derramado como aquela tinta, inescapável, cru. Lágrimas quentes rolaram pelo rosto de Inês, misturando-se à poeira do ateliê, e antes que pudesse explicar, Sofia se aproximou, caindo de joelhos também, os braços envolvendo-a em um abraço que cheirava a lavanda do Algarve e a sal do oceano. Porque nunca me disseste? Eu? Eu sentia o mesmo, tola que sou. O mundo parou ali, entre as telas inacabadas e o cheiro de terbentina, enquanto Lisboa pulsava lá fora, indiferente ao nascimento de um amor que o acidente havia forçado à luz. Inês e Sofia eram filhas da mesma Lisboa antiga, mas de mundos que se entrelaçavam como as roelas do Chiado. Inês, com seus 32 anos, era a artista plástica que herdara o ateliê do avô, um pintor de azulejos que capturara a glória dos descobrimentos em painéis que ainda adornavam as igrejas de Belém. Cresceu entre os cheiros de óleo e de pão fresco da padaria vizinha, aprendendo a misturar cores como quem confessa pecados em uma procissão de Nossa Senhora da Conceição. Sua família, devota e conservadora, via na arte uma profissão nobre, mas sussurrava sobre essas modernidades que a levavam a pintar nos femininos. Mulheres são para maridos e filhos, Inês, não para telas. Sofia, aos 28, era a musa improvável, enfermeira no Hospital de São João em Porto, mas descendente de alentejanas que cantavam cancões tristes sob oliveiras centenárias. Veio para Lisboa fugindo de um noivado arranjado pela mãe, que sonhava com uma vida de estabilidade em terras secas do sul, mas encontrou na cidade das 7 colinas uma liberdade frágil, posando para Inês por acaso, após uma amiga comum a recomendar. Preciso de alguém que transmita a essência do fado, melancolia e força, dissera Inês na primeira sessão, e Sofia, com sua pele morena e olhos que guardavam segredos de noites insones, encaixara-se perfeitamente. Anos de sessões semanais, conversas sobre o vinho do Douro e as festas de Santo António, e Inês nutria um crush silencioso, um amor que se desenhava em esboços escondidos, temendo o julgamento da sociedade portuguesa, ainda presa entre a revolução dos cravos e as tradições católicas que viam o amor entre mulheres como um pecado maior que a inveja. Naquele dia fatídico de outono, com as folhas das árvores do Jardim da Estrela tingidas de ocre, o ateliê estava mais vivo que nunca. Inês preparava uma exposição na Galeria Nacional de Arte Moderna Almas do Tejo, onde planejava expor retratos que capturassem a alma lisboeta, pescadores do cais do Sodré, velhas fadistas de Alfama e, secretamente, Sofia como uma encarnação da musa eterna. Sofia chegara cedo, trazendo uma garrafa de vinho verde do Minho, para celebrar o que quer que venha, dissera com um sorriso que iluminava o espaço sombrio. Elas riam enquanto Inês ajustava a pose, Sofia reclinada em um divã coberto de tecidos bordados à mão, inspirados nos mantos das romarias de Fátima. O acidente veio como um trovão. O pincel, úmido demais, escorregou e com ele o caderno. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo gotejar da tinta. Inês, o rosto pálido como as paredes caiadas de Sintra, murmurou: Eu não queria que visses assim. É ridículo, eu sei. Tu és casada com o trabalho, com a vida que construíste, e eu. Só uma pintora solitária. Mas Sofia, em vez de recuar, tocou o rosto de Inês, os dedos traçando as linhas de cansaço sob os olhos. Casada? Com quem?
com o fantasma de um noivado que nunca quis? Inês, olha para mim. Esses desenhos. Eles me veem de verdade. Ninguém nunca o fez. As lágrimas vieram então, não de dor, mas de alívio, um rio que lavava anos de silêncios. Elas se abraçaram ali, no chão frio, os corpos tremendo como folhas ao vento do Atlântico, e pela primeira vez, Inês sentiu o coração de Sofia bater contra o seu, um ritmo que ecoava as mornas das ilhas dos Açores, distante mas profundo. Os dias seguintes foram um redemoinho de emoções, como o vento que sobe do Tejo carregando o aroma de sardinha assada nas festas de junho. Inês e Sofia, agora cúmplices em um segredo tornado real, passeavam pelas ruas de Lisboa como se o mundo fosse um quadro a ser pintado. Uma noite, subiram ao castelo de São Jorge, onde as luzes da cidade se espalhavam como estrelas caídas, e ali, sob o céu cravejado, Sofia confessou: sempre soube que havia algo. Teus olhares durante as sessões. Eles me aqueciam mais que o sol de Évora. Mas eu tinha medo. Minha mãe, com suas rezas diárias, diria que é o diabo. Inês, segurando a mão dela, respondeu com a voz embargada: o diabo? Não, Sofia. É a graça. Como o fado que dói mas liberta. Elas se beijaram pela primeira vez ali, um toque leve como asas de gaivota, saboreando o sal do ar e o doce do vinho que partilharam. De volta ao ateliê, as sessões de pintura tornaram-se rituais de intimidade. Inês pintava não mais poses frias, mas gestos espontâneos. Sofia rindo com uma taça de Porto, Sofia dançando ao som de um CD de Marisa, as curvas do corpo dela capturadas com traços que transbordavam paixão contida. Mas Lisboa, com sua beleza melancólica, guarda sombras nos cantos das vielas. A família de Inês, ancorada na tradição dos pescadores de Setúbal, começou a sussurrar. A irmã mais velha, Maria, casada com um advogado devoto, flagrou um esboço esquecido em casa, Sofia, não como musa distante, mas como amante implícita. Irmã, o que é isto? Mulheres assim. É contra Deus, contra o que somos. Pensa na mãe, nas missas de domingo na Sé. Inês, com o coração apertado como um novelo de lã alentejana, defendeu-se. É amor, Maria. Puro como o Tejo ao nascer do sol. Mas as palavras da irmã plantaram dúvida, um espinho que crescia. Sofia, por sua vez, enfrentava o peso do sul, cartas da mãe, cheias de saudades e recriminações veladas, volta para casa, filha. Lisboa corrompe as almas puras. Elas se apoiavam mutuamente, cozinhando bacalhau à brás no ateliê, trocando histórias de avós que dançavam ranchos folclóricos em Trás-os-Montes, sonhando com um futuro onde o amor delas fosse tão natural quanto o vinho do Dão. A exposição Almas do Tejo aproximava-se, e com ela, a pressão. Inês decidira incluir um retrato de Sofia, não explícito, mas carregado de emoção, os olhos dela refletindo o azul do Oceano da Nazaré. Críticos da imprensa lisboeta, como o Jornal Público, elogiavam os esboços preliminares. Inês Oliveira captura a essência portuguesa, saudade e renascimento. Mas rumores circulavam nos cafés do Rocio, onde intelectuais debatiam arte e moral. Uma noite, durante um ensaio privado, Sofia chegou agitada, o rosto pálido. Recebi uma chamada do Porto. Um colega de hospital. Viu fotos minhas nas redes, posando para ti. Dizem que sou a musa pecaminosa. E se chega aos ouvidos da minha família? Inês a abraçou, sussurrando promessas ao ouvido. Vamos enfrentar juntos. Como os heróis dos épicos de Camões. Mas no fundo, o medo ruía, como o mar que erode as falésias da costa vicentina. A abertura da exposição na Galeria Nacional foi um turbilhão de flashes e copos de espumante, o ar carregado do perfume de jasmins do Rocio e das conversas sussurradas sobre a nova onda artística portuguesa. Inês, vestida em um fato simples de algodão preto inspirado nos trajes das mulheres do Minho, circulava entre os convidados, o coração acelerado como o trem que sobe a Serra da Estrela. Sofia, ao seu lado, optara por um vestido florido que evocava os campos de papoilas do Alentejo, os cabelos soltos como as madeixas de uma Madonna renascentista. Elas trocavam olhares cúmplices, mãos roçando disfarçadamente sob as mesas de petiscos, queijadas de Sintra e amêndoas de Santiago.
Estás linda, murmurou Inês, e Sofia corou, respondendo com um sorriso que valia mais que qualquer crítica elogiosa. O retrato de Sofia, intitulado Saudade Atlântica, roubava o fôlego da sala. Ela, de perfil contra uma janela aberta, o Tejo ao fundo como um véu de azul e prata, os lábios entreabertos em um sussurro de desejo contido. Os críticos aplaudiam, Oliveira em fundo na figura feminina à força das rainhas de Avis, misturada à vulnerabilidade do fado. Mas nem todos viam beleza. Entre a multidão, a irmã Maria surgira inesperadamente, acompanhada do marido e de um padre da paróquia de Campo de Ourique. Isto é escândalo, Inês, sibilou Maria ao ouvido dela, os olhos fixos no quadro. Expor o pecado assim, para o mundo ver. A mãe chorou a noite toda ao saber. Inês sentiu o estômago revirar, como ondas em tormenta na costa da Ericeira. Não é pecado, é verdade. Amor que cura, não que fere. O padre, um homem de barba grisalha e rosário tilintando, interveio. A verdade de Deus é clara, filha. Mulheres para homens, como na criação. Sofia, ouvindo de longe, aproximou-se, a mão firme no braço de Inês. Respeito sua fé, padre, mas o meu Deus é o mar que não julga, o sol que aquece a todos. A tensão cortava o ar como uma navalha, mas o burburinho da galeria as salvou. Um jornalista do Diário de Notícias pediu uma entrevista e elas escaparam para o jardim exterior, onde as luzes da cidade piscavam como promessas. Naquela noite, de volta ao ateliê, o êxito da exposição misturou-se a uma euforia tingida de medo. Elas abriram uma garrafa de Maduro do Douro, brindando a nossa vitória sobre as sombras. Sofia, recostada no divã, traçou com o dedo os contornos do retrato agora pendurado na parede. Sentes orgulho? De mim, de nós? Inês, ajoelhando-se ao lado dela, beijou sua mão. Mais que orgulho, Sofia. Gratidão. Tu me salvaste da solidão, como o cravo salvou Portugal em 74. Elas conversaram até altas horas, compartilhando memórias. Inês recordou a infância em visitas ao avô, aprendendo a misturar pigmentos com histórias de marinheiros que voltavam das Índias com saudades no peito. Sofia evocou as noites de verão no Alentejo, onde as mulheres se reuniam em rodas para cantar modas antigas, tecendo tapetes de segredos não ditos. O amor delas florescia ali, em gestos simples, um cafuné nos cabelos, um sussurro de minha musa eterna, mas o conflito familiar de Inês começava a infiltrar-se como névoa do rio. Dias depois, um convite inesperado chegou. A família de Sofia, alertada pelos rumores da exposição, propunha uma visita a Lisboa. Vêm ver a cidade, mas também a ti, escreveu a mãe em uma carta perfumada com ervas do campo. Sofia hesitou, o rosto sombreado como as ruas de Alfama ao crepúsculo. E se descobrirem? Minha irmã mais nova é como a tua Maria, devota, mas curiosa. Inês, sempre otimista, insistiu, mostremos quem somos. Não amantes escondidas, mas mulheres livres, como as poetas de Saramago sonhavam. Elas prepararam o ateliê como um palco, telas cobertas, flores de laranjeira do Chiado em vasos de cerâmica de Vista Alegre e um almoço de cozida à portuguesa, com batatas e enchidos que evocavam as festas de São Martinho. A chegada da família foi um vendaval de abraços e lágrimas. A mãe de Sofia, Dona Rosa, uma viúva de Évora com mãos calejadas de colher azeitonas, beijou as faces da filha com fervor. Minha flor do sul, como cresceste. O pai, já falecido, seria honrado em orações, mas a irmã Clara, de 22 anos, olhava o ateliê com olhos famintos de novidades. Durante o almoço, as conversas fluíram como vinho, histórias de romarias em Vila Real, de danças no entrudo de Lolé. Mas o inevitável veio quando Clara avistou um esboço solto, Sofia e Inês, de mãos dadas em um café do bairro Alto. Irmã. Isto. Com ela? O silêncio caiu pesado como chumbo. Dona Rosa, pálida, murmurou, Sofia, o que é isto? Amor de amigas, sim, mas... Assim? Sofia, com voz firme mas trêmula, confessou, mãe, é mais que amizade. É o meu coração. Inês me vê, me ama como sou. Inês, ao lado, acrescentou, Dona Rosa, em Portugal, amamos com a alma, não com regras velhas.
como o fado que canta a dor e a alegria juntas. Lágrimas escorreram pelo rosto da mãe, não de raiva, mas de um luto por tradições quebradas. Clara, surpreendentemente, sorriu tímida. Eu entendo. Na faculdade há meninas assim. É moderno, não é? A tensão dissolveu-se em um abraço coletivo, mas sementes de dúvida foram plantadas. Dona Rosa partiu prometendo rezar, mas com o peso de um pensa na família e quando. Enquanto isso, o sucesso da exposição atraía invejas. Um colega artista, o ambicioso Rui, de Coimbra, que pintava paisagens abstratas de Mondego, começou a espalhar boatos nos círculos da fábrica de Braço de Prata. Inês rouba musas para seus quadros sensacionalistas. Aquela Sofia. Ouvi que é mais que modelo. Inês, focada no amor, ignorava, mas Sofia, sensível como uma corda de viola, sofria. E se ele souber do nosso segredo? O hospital. Minha carreira. Elas se refugiaram escapadas, um fim de semana em Óbidos, a vila literária com muralhas medievais, onde leram poemas de Sofia de Melbrenner em um quarto de pousada com vista para vinhedos. Ali, sob estrelas que pareciam bordadas no céu alentejano, prometeram, nada nos separará. Somos como as ondas do Tejo, fluídas, eternas. Mas o conflito escalava. Maria, irmã de Inês, confrontou-a em uma missa na Basílica dos Mártires. Abandonaste a família por isso? O padre diz que é tentação do demo. Inês, de joelhos no confessionário, sentiu a alma rasgar-se. Eu confesso, padre, amar uma mulher. Mas é puro. A resposta veio como um verdito: arrependei-vos, ou o inferno vos espera. Lágrimas silenciosas caíram e Inês correu para o ateliê, onde Sofia esperava com chá de camomila e bolos de arroz. Não chores, amor. Portugal mudou. Lembras o casamento igualitário em 2010? Somos parte disso. Mas o peso cultural, essa saudade coletiva de um país que dança entre o passado e o futuro, começava a corroer a felicidade delas. O outono lisboetão avançava com chuvas finas que lavavam as ruas da Alfama, transformando o Tejo em um espelho prateado onde se refletiam os arcos mouriscos da cidade. Inês e Sofia, agora entrelaçadas em uma rotina de amor sussurrado, encontravam refúgio no ateliê, mas as rachaduras apareciam como fissuras em um azulejo antigo. Uma carta anônima chegou um dia, deslizada sob a porta: saiam do armário ou saiam de Lisboa. Pecadoras. As palavras, rabiscadas em tinta preta, ecoavam os murmúrios dos cafés conservadores de Lumiar. Sofia, lendo-a em voz alta, tremeu. Quem faria isso? Rui? Ou alguém da família? Inês, com fúria nos olhos como tempestades no cabo da roca, amassou o papel. Não nos calarão. Vamos denunciar como as ativistas do ILGA Portugal. Decidiram fortalecer laços viajando para o norte, ao Porto, coração pulsante de Sofia. O trem alfa pendular cortava vinhedos do Douro como uma veia de vinho tinto e elas se aninharam no assento, mãos entrelaçadas sob o casaco. Em Porto, a família de Sofia as recebeu com cautela renovada. Dona Rosa cozinhara tripas à modo, prato reconfortante de entranhas e feijão, mas os olhares dela vagavam para as mãos das filhas como se buscassem sinais de pecado. Clara, a irmã mais nova, era o farol de esperança. Mãe, deixa-as. Eu leio sobre casais assim na internet. São felizes, como nós com nossas vindimas. Uma noite, em uma tasca ribeirinha, com o Douro refletindo luzes de barcos rabelos, Dona Rosa abriu o coração. Eu amei teu pai assim, com a alma inteira. Se é isso que tens, Sofia, que Deus abençoe. Mas o mundo. O Alentejo ainda julga. Lágrimas misturaram-se ao vinho do Porto e, pela primeira vez, a mãe abraçou Inês como filha. Cuida dela, artista. Pinta nossa história. De volta a Lisboa, o romance delas amadurecia em camadas, como um quadro renascentista. Inês iniciava uma nova série, Amores Escondidos, inspirada em lendas portuguesas. Inês de Castro, amada em segredo por Pedro I, cujos ossos foram coroados em morte. Sofia posava não mais como musa passiva, mas CEO-criadora. Sugeria poses com elementos folclóricos, como um jail de Viana do Castelo sobre os ombros, simbolizando proteção contra julgamentos.
Elas participavam de eventos da comunidade LGBT, uma marcha no Pride de Lisboa, bandeiras arco-íris tremulando ao som da portuguesa remichada, onde se sentiram parte de uma tapeçaria maior, tecida por gerações de invisíveis, as sapatilhas de Essa de Queiroz, as poetisas de Póvoa de Varzim. Mas o conflito familiar de Inês explodia como fogos de artifício na festa de São João. Maria, impulsionada por conselhos clericais, organizou uma intervenção, a família reunida no apartamento de Belém, com pastéis de Belém como ofrenda falsa de paz. O pai de Inês, um ex-marinheiro de rigidez ossuda como os carvalhos da Serra da Arrábida, bradou: "Filha, isto envergonha o nome Oliveira. Casa-te com um homem decente, como teu primo de Setúbal." A mãe, chorando sobre o rosário, suplicou: "Pensa nas netas que não traz." Inês, o peito oprimido como um barco em mar revolto, rebateu: "Netas? Eu quero uma vida, pai. Com Sofia, que me dá mais que qualquer tradição." Sofia, presente por insistência de Inês, falou com voz serena: "Eu as amo como família. Mas o amor não se negocia." A discussão escalou em gritos, pratos tilintando como sinos de aviso, e Inês fugiu para a rua, o ar salgado do Tejo acalmando sua fúria. Sofia seguiu, e elas caminharam até o mosteiro dos Jerónimos, onde se sentaram nos degraus, abraçando-se sob a lua cheia. "Perdi a família?" perguntou Inês, voz quebrada. "Não perdeste. Eles perdem a chance de te ver feliz", respondeu Sofia, beijando sua testa. A traição veio sutil, como veneno em uma taça de aguardente. Rui, o rival artista, não se contentava com boatos, infiltrou-se como serpente no Éden da arte lisboeta. Durante uma vernissage na Lisboa Factory, ele se aproximou de Sofia, charmoso como um galanteador de fado, oferecendo um copo de ginginha. "Tu és a estrela de Inês, mas mereces tua própria luz. Eu poderia pintar-te como deusa do Olimpo portuense." Sofia, educada mas firme, recusou: "Meu lugar é com ela." Mas Rui, persistente, espalhou uma mentira venenosa, enviou fotos manipuladas para o círculo de Inês, imagens de Sofia flertando com ele, editadas com malícia digital. A dúvida rastejou no coração de Inês como era em ruínas romanas. "É verdade?" perguntou ela numa noite chuvosa, o ateliê e quando com trovões. Sofia, ferida, mostrou as mensagens: "Ele mente para nos separar. Acreditas nele ou em mim?" Lágrimas fluíram e Inês, envergonhada, confessou: "O medo. Ele me faz duvidar." Elas se reconciliaram em um abraço febril, prometendo blindagem contra invejas. A sociedade portuguesa, com sua dualidade de abraços quentes e julgamentos frios, testava-as. Uma entrevista no Expresso, intitulada "Amor em Telas, a musa e a artista", expôs-as ao escrutínio público. Comentários online ferviam: "Orgulho para Portugal moderno versus escândalo, voltem ao armário." Inês lia-os à noite, insone, enquanto Sofia dormia ao seu lado, o peito subindo e descendo como marés gentis. "Somos pioneiras", dizia Sofia ao amanhecer, preparando café com pão de Mafra. Elas se voluntariaram em abrigos para jovens LGBT em Chelas, contando histórias que inspiravam, sendo uma rede de apoio como as rendas de caminha. O inverno instalou-se em Lisboa com um manto de neblina que envolvia o castelo de São Jorge como um sudário de saudade, e com ele veio o ápice das tormentas internas de Inês e Sofia. A traição de Rui não parou em mentiras digitais. Ele escalou para sabotagem aberta, denunciando anonimamente o ateliê de Inês à junta de freguesia por conteúdo impróprio. Os nus de Sofia, alegava, violavam normas de decência em zona residencial. Inspetores da Câmara Municipal de Lisboa bateram à porta numa manhã gélida de dezembro, com papéis e olhares severos como os inquisidores de outrora. "Senhor Oliveira, estas pinturas. Expostas à vista pública? Precisamos de uma revisão." Inês, sozinha pois Sofia estava no turno noturno no hospital, sentiu o mundo ruir como as muralhas de uma fortaleza moura. "É a arte, senhores." Inspirada em Botticelli, em Vieira da Silva. Mas os homens, burocratas de gravatas cinzentas, citaram regulamentos. Arte sim, mas moral portuguesa não permite exibição de intimidades femininas.
Sofia chegou correndo do hospital, ainda com um jaleco branco salpicado de desinfetante, e defendeu com a ferocidade de uma leoa alentejana. Estas mulheres nas telas representam a força de Portugal como as rainhas que governaram sem maridos. Julguem a beleza, não o preconceito. Os inspetores, desconcertados por sua veemência, adiaram a decisão, mas o dano estava feito. Vizinhos do bairro Alto, outrora amigáveis com saudações de bom dia e partilhas de figos secos, agora cochichavam atrás de portas entreabertas. Uma senhora idosa, que tricotava meias de lã na varanda, cruzou-se com Inês e murmurou: "Cuidado, menina. O senhor vê tudo." Inês, carregando caixas de suprimentos pela escada estreita, sentiu as lágrimas queimarem, porque nos odeiam tanto. Somos como elas, filhas desta terra de poetas e exploradores. A família de Inês, sentindo o cheiro de escândalo como tubarões farejam sangue, interveio com crueldade velada. Maria, agora aliada ao pai, enviou uma carta formal: "Vendemos o ateliê do avô. É herança familiar, não bordel de luxo. Aceita o dinheiro e começa de novo, longe disto." O pai acrescentou em áudio, voz rouca como cascalho da praia de Comporta: "Filha, o sangue Oliveira não carrega vergonha. Abandona essa. Sofia. Volta para casa." Inês leu a carta ao som de um fado de Ana Moura no rádio, as notas penetrando como facas. "Amalia diria que é sina, mas eu recuso." Ela confrontou a família em uma reunião tensa na casa de Belém, o ar pesado de cheiro de bacalhau cozido. "O ateliê é meu. Vocês traem o avô, que pintava nus para igrejas." O pai, batendo na mesa de carvalho, ele pintava santos, não pecados. Sofia, presente como âncora, falou calmamente: "Traição é negar o amor. Eu traí minha própria família por ser quem sou, mas encontrei paz. Deixem-na voar." Maria, com olhos úmidos, sussurrou: "É por amor a ti, Inês. O inferno é real." A discussão terminou em portadas batidas, e Inês, exausta, desabou nos braços de Sofia na rua chuvosa: "Perdi tudo. Até o teto sobre nossa cabeça." A traição maior veio de onde menos esperavam: Clara, a irmã de Sofia, que parecera aliada. Influenciada por um namorado conservador de Vila Nova de Gaia, devoto de uma seita evangélica emergente no norte, Clara vazou fotos privadas do casal, tiradas em Óbidos, beijos inocentes sob as muralhas, para um grupo do WhatsApp familiar. A mensagem: "Olhem o que Lisboa fez à nossa Sofia. Salva-na." Dona Rosa, ao ver, sofreu um colapso, ataque de pânico em Évora, hospitalizada com o coração acelerado como tambores de romaria. Sofia recebeu a notícia em pleno turno, o telefone vibrando como um presságio: "Mãe. É por minha causa?" Ela correu para o sul no primeiro trem, deixando Inês sozinha com o ateliê ameaçado. Horas na estrada, entre vinhedos adormecidos, Sofia chorava, traída pela própria sangue. Como Inês de Castro, amada mas condenada. No hospital de Évora, Dona Rosa, pálida contra lençóis brancos, segurou a mão da filha: "Não é traição, filha. É medo. Teu pai me ensinou a amar além das regras, mas o mundo. Ele esmaga." Clara, arrependida, confessou: "Eu pensei salvar-te. Mas errei. Perdoa-me." Sofia, com magnanimidade que ecoava as santas de Fátima, abraçou-a: "O perdão é português, mana. Como o vinho que amadurece com tempo." De volta a Lisboa, Sofia encontrou Inês em crise. Rui havia ajudado os inspetores com provas de imoralidade e o ateliê enfrentava embargo. Elas se abraçaram no escuro, o cheiro de tinta misturada a lágrimas salgadas. "Fugimos?" perguntou Sofia. Inês, com fogo nos olhos: "Não. Lutamos. Como escravos que derrubaram ditadores." Elas mobilizaram a comunidade, petição online no Change.org, apoiada por artistas como Paula Rego em espírito, e uma manifestação pequena no Rossio, com cartazes "Arte é amor, não pecado." A imprensa, o Jornal de Notícias, cobriu: "Lisboa defende suas filhas, caso do ateliê ameaçado." O apoio veio em ondas, mensagens de casais LGBT de Faro Bragança, velas acesas em vigília como em procissões de Corpus Christi.
O romance delas, testado no fogo, profundava-se. Noites de confissões ao luar do Tejo, onde Sofia cantava modas alentejanas baixinho, voz rouca como terra seca após chuva, e Inês esboçava seu perfil, capturando a resiliência nos traços. Tu és minha pátria, murmurava Inês. Sofia respondia, e tu minha bandeira. Elas sonhavam com um futuro, talvez um ateliê em Sintra, místico e isolado, ou uma vida nomade pelas Ilhas da Madeira, pintando vulcões e amores vulcânicos. O clímax irrompeu como uma tormenta no Cabo de São Vicente, o fim do mundo conhecido, onde o Atlântico ruge contra falésias negras. A decisão da Câmara veio em uma carta oficial, embargo ao ateliê por 30 dias, com possibilidade de demolição se as obras impróprias não fossem removidas. Inês, lendo-a à mesa da cozinha improvisada no ateliê, sentiu o ar rarear como nas alturas da Serra da Estrela. É o fim. Sem este lugar, sem minha arte. Sofia, recém-chegada de um turno exaustivo, abraçou-a por trás, o queixo no ombro. Não é o fim, amor. É renascimento. Lembra os descobrimentos, partir para o desconhecido. Mas a dor era visceral. Inês, pela primeira vez, questionou: e se elas tiverem razão? Se nosso amor for demais para esta terra? A família de Inês, sentindo fraqueza, atacou. O pai, com advogados de Setúbal, iniciou processo de herança forçada, alegando deterioração moral como motivo para revogar o legado do avô. Maria visitou o ateliê sob pretexto de paz, mas veio com um ultimato: vende Inês. Casa-te com o viúvo da tia. Tem uma vida normal. As palavras cortaram como faca de ourivesaria portuguesa. Inês, em fúria, gritou: normal? Trair meu coração? Sai daqui! Sofia, intervindo, foi fria. Maria, o normal é sofrer em silêncio. Nós escolhemos viver. A porta bateu, e quando como o último acorde de um fado trágico. Rui, o traidor supremo, revelou sua mão em uma festa de arte na Culturgest, embriagado de moscatel, confrontou Inês publicamente. Tu roubas musas, Oliveira. Sofia era minha antes de teus quadros chafados. A mentira explodiu em sussurros, e Sofia, presente, enfrentou: minha? Eu nunca fui posse, Rui. Tu és o relicário vazio de talento. Uma comoção surgiu, aliados com uma curadora da galeria, uma feminista de Coimbra, defenderam-nas. Isto é assédio. Chama a polícia. Rui, exposto, fugiu, mas o dano à reputação de Inês se espalhava como óleo na água do Tejo. No auge da crise, Dona Rosa, recuperada, desceu ao sul com Clara para uma reconciliação forçada. Chegaram ao ateliê em uma van alugada, trazendo empadas de atum de Évora e uma surpresa: um padre progressista de Beja, que oficiava casamentos igualitários. Eu vim ouvir, não julgar, disse ele, com sotaque alentejano lento como mel. A conversa estendeu-se horas. Dona Rosa confessou sua própria juventude reprimida, um amor por uma prima cortado pela família. Clara admitiu inveja da liberdade de Sofia. Nós traímos por medo, disse a mãe. Mas o amor vence, como Cristo venceu a cruz. Lágrimas coletivas lavaram feridas, e pela primeira vez, a família de Sofia abençoou o casal com um abraço que cheirava a terra vermelha esperança. Inês, porém, mergulhava no abismo. Sozinha uma noite, com Sofia em plantão, ela contemplou queimar os quadros, chamas devorando anos de alma em uma lareira de azulejos. O telefone tocou. Era o pai, voz embargada pela primeira vez. Filha, vi tua exposição no jornal. É bonito. Mas dói. Volta para casa? Inês, chorando: casa é onde Sofia está, pai. Aceita ou perde-me. Silêncio, então, eu. Ento. Um passo pequeno, como o primeiro cravo na ditadura. O confronto final veio com Rui. Ele invadiu o ateliê ao anoitecer, bêbado e desesperado, brandindo uma garrafa quebrada. Tu arruinaste minha carreira com tuas mentiras de lésbica. Sofia, chegando naquele instante, posicionou-se entre eles. Para Rui. Amor não destrói, tu sim, com tua inveja.
Inês, tremendo mas resoluta, ligou para a polícia. É assalto. A briga física foi breve. Rui tropeçou em uma tela, caindo em poças de tinta, simbólico como o acidente inicial. Quando os agentes o levaram, algemado e xingando, Inês e Sofia caíram de joelhos, abraçando-se em meio a caos, lágrimas misturando-se à cor vermelha do chão. Sobrevivemos, sussurrou Sofia. Mais fortes. A mídia transformou o incidente em manchete. Artista lisboeta defende amor contra ódio, um caso para Portugal moderno. Petições explodiram e a Câmara, pressionada, revogou o embargo. A arte é patrimônio, não ameaça. O pai de Inês apareceu dias depois, com Maria relutante. Eu errei. O avô diria para pintar o coração. Um abraço desajeitado selou a trégua, não perfeita, mas humana como as falésias erudidas pelo mar. A primavera irrompeu em Lisboa como um milagre de Páscoa, com jacarandás roxos florescendo nas avenidas do Campo Grande e o Tejo brilhando como safira polida. O ateliê, salvo por uma onda de solidariedade, petições com milhares de assinaturas de Faro Bragança, artigos no público elogiando o espírito revolucionário de Oliveira, renasceu como fênix. Inês e Sofia, marcadas mas não quebradas, transformaram o espaço. Paredes repintadas de azul celeste como o céu de Sagres, novas telas penduradas celebrando amores libertadores, uma série que misturava-nos com símbolos nacionais, Sofia como Virgem de Fátima, mas com olhos de amante, Inês como navegadora de gama, traçando rotas de desejo. O perdão familiar veio em camadas, como cebola alentejana. O pai de Inês, outrora rocha intransigente, convidou-as para um almoço em Setúbal, mariscos frescos de assado, ostras salgadas como lágrimas passadas. Eu fui cego, filha. Guerra colonial me endureceu. Mas ver-te feliz é como ver o sol após tormenta. Maria, ainda rígida, trouxe os filhos. Tias, contem histórias da arte. Pequenos netos, com olhos curiosos, desenharam corações tortos em papéis e Inês viu neles o futuro, uma Portugal onde o amor não é julgado. Dona Rosa, do Sul, enviou um jal bordado à mão, com iniciais entrelaçadas, para aquecer as noites frias de Lisboa. Com bênção. Clara, redimida, planejou uma visita ao Porto. Vamos ao concerto de fado. Cantarei para vocês. Rui, o traidor, enfrentou justiça, processo por difamação e assédio, sentenciado a terapia e indenização. Em uma carta de prisão preventiva, escreveu: Inveja me cegou. Tua arte vence. Inês perdoou não por fraqueza, mas por humanidade. O perdão liberta, como disse o Papa em Fátima. O amor de Inês e Sofia amadureceu em profundidade serena, como dor após vindima. Elas casaram-se em uma cerimônia discreta no Jardim Botânico de Lisboa, sob pérgolas de buganvílias, com amigos da comunidade LGBT e famílias reconciliadas. O padre de Beja oficiou: No amor, somos todos descobridores. Sofia, em vestido de renda de Macau, sussurrou votos: Tu pintas minha alma, Inês. Para sempre. Inês, com anel de ouro de filigrana alentejana, e tu és minha musa eterna, luz do Tejo. Anos depois, o ateliê tornou-se centro cultural, oficinas para jovens artistas quer, inspiradas em almas do Tejo e exposição itinerante que viajou de Lisboa a Évora, Porto a Ponta Delgada. Inês publicou um livro, Traços de Saudade, memórias ilustradas de sua jornada, best-seller que tocou corações em livrarias da Bertrand. Sofia, promovida a chefe de enfermagem, voluntariava em projetos de saúde mental para a comunidade, curando feridas como Inês curava telas. Num entardecer de verão, sentadas na varanda do ateliê, com o Tejo ao fundo e um copo de vinho verde entre elas, Sofia recostou a cabeça no ombro de Inês. Lembras o acidente? A tinta que nos uniu? Inês sorriu, traçando seu rosto. Sim. E as lágrimas que nos lavaram? Lisboa, com seu fado eterno, cantava ao redor, não de dor, mas de alegria humana, um hino a amores que, como Portugal, navegam oceanos de dúvida para portos de paz. E assim, em abraços que desafiavam o tempo, elas viveram, sendo uma tapeçaria de resiliência, onde o crush revelado por acidente se tornou lenda de redenção.